Bom, essa é a primeira aula do Slab na quarentena. A gente espera que todos estejam bem, né, dentro do possível e ficando em casa. E dessa vez, como a aula de Python fez bastante sucesso no passado, a gente pensou em fazer essa aula que busca introduzir um pouco para vocês a linguagem do terminal, que pode ser usada em qualquer computador e é a linguagem mais essencial para qualquer interação entre os computadores. E quem sabe depois dessa aula você consiga entender um pouco o que está aí na tela, essa coisa que parece ser muito complicada, mas não é tanto. Você não vai conseguir entender tudo, porque essa aula é de introdução, mas é, eu vou tentar explicar um pouco para vocês como é que funciona. Então, que é o Bash e como usá-lo. Vamos lá. O que é e para que serve? Então, a janela do terminal no seu computador, à sua frente, contém o shell, que é uma linguagem, né, de computação, e o shell permite que você use comandos para interagir em seu computador, recuperando ou armazenando dados, informações de processos e várias outras tarefas simples ou até extremamente complexas. E é claro que dessa vez a gente vai começar com as simples. Então, uma coisa que eu queria começar é que tem muitas aulas de programação, é o Hello World. E é assim, quem já fez alguma aula de programação vai lembrar dessa frase, que nesse caso é mais para testar se o seu Bash, o seu terminal está funcionando. Então, o que eu sugiro é que você clique no link da descrição e use o terminal por lá, porque daí vai ficar igual para todo mundo e em alguns sistemas operacionais, diferentes computadores, é um pouco diferente, né? Mas se você quiser usar no seu computador o terminal já direto, não tem problema. Então, eu quero que você abra lá e coloque esse programa aqui só para testar, que é muito longo, é bem simples, né? Que é Echo, e talvez você, no terminal do link, não vai precisar colocar as astas, mas talvez no seu computador você precise colocar as astas para funcionar. E aí ele deve responder isso colocando logo embaixo, depois que você der Enter nisso, colocando Hello World para você lá. Então, antes da gente começar mesmo com os programas e as de interação ali com o terminal, eu quero esclarecer uma coisa para vocês que é uma nomenclatura para ficar mais fácil de vocês entenderem as coisas que eu vou falar mais para frente. É, assim, no caso do, do link que vocês clicaram na descrição, não é um disco rígido, né? Esse terminal ele está na nuvem, né? Na internet. Mas se você estiver usando no seu computador, ele vai estar acessando os dados do disco rígido do seu computador. E, e aí a interação que você vai fazer com o terminal é de entrar em certos diretórios ou pastas, né? Que tem alguns algum documento, um arquivo. Você pode criar uma pasta, colocar um arquivo dentro dessa pasta. E é isso que a gente vai tentar trabalhar, pelo menos nessa aula de hoje. E aí, para deixar bem claro, o disco rígido, né, do computador ou a nuvem seria como se fosse na gaveta ali do arquivo, né, da pasta, que seria em inglês folder, né, e nessa linguagem de programação, né, seria directory em inglês, o documento, o arquivo file, né? E aí o disco rígido, ele contém essa pasta, e a gente vai aprender a interagir com algumas coisas das pastas, criar pastas, e, a pasta contém o arquivo. Isso parece ser um pouco banal, mas mais para frente vai facilitar um pouco as coisas. Então, vamos lá. Então, eu vou apresentar para vocês alguns comandos importantes. Se vocês quiserem, vocês podem testar por conta própria, mas eu vou passar por cada um deles rapidamente, e depois, se alguém tiver dúvida, pode deixar nos comentários ou alguma coisa assim. Quem sabe até depois eu posso explicar melhor em um outro vídeo, mas eu vou então agora explicar para vocês no próprio Bash, no terminal ali, como funciona cada um. Bom, então
Se você estiver aberto no link aqui, eu estou no link da descrição. E primeiro queria esclarecer isso do que está escrito aqui um pouco antes do cursor piscando, do cursor verde piscando, que está escrito root, aí um arroba, localhost, e aí tem um till, e depois esse jogo da velha. E aí o root, que se você tiver no seu computador, ele, nesse caso, ele seria o nome do usuário, né? É, o nome do usuário que está acessando o terminal. E aí depois o localhost seria ali, que nesse caso, como está na nuvem, o lugar é um servidor, mas no computador seria o nome da marca ali, o nome do seu computador em si. E, e aí esse tiozinho do lado, ele quer dizer que a gente está na pasta home, né, no diretório home, né, e na casa ali, né, home em inglês. E o jogo da velha é que ele mostra que a gente é um super user, assim, que ele tem a gente pode fazer certas alterações que um usuário normal não poderia fazer. Talvez, se você acessar no seu computador, você não tenha um jogo da velha assim, mas seja um símbolo de dólar, que quer dizer que você é um usuário normal, né, um standard. E aí para você fazer certas alterações, você precisaria acessar o usuário, o super user, né? Que é esse negocinho. Mas isso não é muito importante agora, só para esclarecer para vocês. Então, vamos começar como está lá na, no vídeo, né? Se vocês quiserem deixar do lado desse terminal de vocês, o primeiro comando que está lá é cd, que é Change Directory, né? Em inglês. E aí, se você colocar aqui cd e depois dois pontos, vai voltar uma para pasta anterior. Então você pode ver que o home ele não está mais ali, né? O tiozinho não está mais ali. Então a gente não está mais na pasta home. Mas, mas eu vou voltar para o home para mostrar para vocês o outro comando. Então, se eu colocar o próximo comando, que é o ls, que é list storage. Então, se eu digitar ls, nesse caso ele não deu nada como resposta, porque na pasta ou no diretório home não tem nenhum arquivo, não tem nenhuma pasta e não tem nenhum file nem nada. Mas se a gente voltar com esse cd dois pontos, a gente volta uma pasta antes, né, que não é mais home, e der o ls, aqui você vai ver que tem tem várias pastas e arquivos que estão nesse diretório, nessa pasta, que é a raiz desse terminal, né? Não é nenhuma, a gente não está dentro de nenhuma pasta, essa é a raiz, é onde mostra as primeiras pastas que tem, né? Então, a gente pode ver, nesse caso, a gente não está vendo todas as pastas raiz, porque o ls, o list storage, não mostra tudo. Mas se a gente der um ls aí ele vai mostrar todas as pastas e documentos que estão nesse diretório. E se der ainda um ls, la, ele vai mostrar várias informações referentes a várias dessas pastas, né, que tem vários desses documentos. Mas isso não é importante agora, só para vocês saberem como funciona esse list storage, que é bem importante mais para frente. Então, voltando para o home, né, que a gente vai ter que mudar de diretório de novo, e aí eu vou colocar aqui home, né, cd home. E aí agora eu tô no home, né, como está mostrando ali. Então, a gente sabe que se eu listar aqui, ele não vai mostrar nada porque não tem nada dentro do home. Mas a gente pode colocar uma pasta dentro, um diretório, com esse comando aqui que é make
directory, né? E aí vou colocar um nome, não sei, aula bash, por exemplo. E aí, agora, como ele não deu nenhum erro nem nada, a gente sabe se der o ls, vai estar lá ali um diretório aula bash. E aí a gente pode mudar de novo para o diretório para acessar a aula bash. E basta digitar o começo da palavra que você está e clicar tab que ele já completa para você. Então isso é bem intuitivo. Aí agora a gente sabe que, como acabei de criar a pasta, não tem nada dentro dessa pasta aula bash. Então, para criar e colocar alguma coisa dentro da pasta, um documento, a gente pode usar um comando que é touch. E aí o que ele faz? Se eu colocar logo depois o nome de um documento que já existe, o computador ele só vai fazer um refresh da data e do horário que você acessou aquele documento. Então ele vai é, escrever ali, dizer que você acessou o documento naquele horário. Mas se eu colocar o nome de um documento que não existe, como não tem nada nessa pasta, colocar file1, documento 1, né? E agora ele criou esse documento. Então, se eu der ls, eu estou dentro da aula bash, está ali o documento 1. E aí uma coisa interessante é que o pwd, que está também na lista dos comandos importantes ali, ele mostra exatamente o caminho que a gente percorreu até aqui. Então, se você clicar, a gente estava na raiz, né, que é ali antes que não tem nada, e depois a gente foi para o diretório home, e depois para o diretório, para a pasta aula bash. Então, ali ele dá o caminho que a gente percorreu para chegar onde a gente está. E aí, se a gente quiser agora colocar alguma coisa dentro do documento 1, a gente pode usar um comando que é o cat. E aí é cat porque é abreviação de concatenação, né? Ele vai de concatenar. Mas ele tem uma outra função que você pode usar. Existem outras formas de editar texto, outros comandos bem mais sofisticados do que esse, mas para o começo agora, a gente pode usar esse comando, colocar file1 ali, com essas duas setinhas do lado, e dar Enter, e aí a gente vai poder escrever qualquer coisa dentro desse file, né? Então, colocar Hello World e dar Enter, depois clicar Ctrl D, e aí para dizer que terminou. E aí se a gente for mostrar através do cat, porque o cat também ele mostra aquilo que está dentro do arquivo que você colocar depois, cat file1, ele vai mostrar o que está dentro ali, que agora é Hello World, porque a gente colocou ali Hello World. Então, esses são os comandos mais básicos disso, do terminal, mas a gente pode ali quando a gente cria um file, a gente pode criar mais de um, né? Então vou criar file 2 e file 3 no diretório da aula bash, e aí se der ls, vai ter file 1, file 2 e file 3. E aí se eu quiser colocar, não sei, no file 2, a gente pode usar o mesmo comando que a gente usou antes, e aí escrever. Bom, aí eu não sei, eu não tenho uma criatividade muito boa, então eu vou colocar, não sei, Hello World 2. Aí vai ficar simples, que a gente sabe que é o file 2, mas para facilitar. Então, se eu der Ctrl D, e depois mostrar para vocês aqui, tá no file 2, vai ser Hello World 2. E aí, como eu tinha falado, o cat, ele concatena. Então, o que ele faz? Ele junta dois files também. Então, a gente pode juntar aquilo que está no file 1 e file 2 com o cat, com concatenação. E aí ele vai mostrar Hello World e Hello World 2. Nesse caso, ele não juntou os arquivos. Ele só
mostrou pra gente aquilo que estava nos dois aqui no terminal junto. Então, se a gente mostrar o cat file 1, vai estar Hello World, não tem o Hello World 2, porque não juntou os dois. Mas a gente pode, com o comando mv, né, a gente pode mover, por exemplo, aquilo que está no file 2 para o file 1. E aí vai apagar aquilo que está no file 1. Então, se eu der Enter aqui, depois mostrar o que está no file 1, agora o que está no file 1 é aquilo que estava no file 2. E o file 2 não existe mais, ele sumiu, porque aquilo que estava no file 2 foi passado para o file 1 e ele não está mais aqui, só tem o file 1 e o file 3 que eu tinha criado antes, né? E então, agora, se você quiser deletar algum documento, então eu quero deletar o file 1 porque eu mudei o que estava no file 2 para o file 1, mas eu vou criar depois outro file, então eu vou deletar o file 1. Basta colocar o remove, né, o rm, file 1. E aí ele vai deletar o file 1 e só tem o file 3 agora. Então, outra coisa que é bem importante assim para salvar muitos dados é a questão de você copiar, ter um backup. Então, se eu criar aqui de novo file 1 e file 2, né, agora eles não estão vazios, eu tenho agora file 1, file 2, file 3, e eu quiser, não sei, vou colocar alguma coisa no file 1 para mostrar para vocês. Se eu quiser copiar aquilo que está no file 1, porque talvez eu vá mudar o que está no file 1, então eu quero mudar o que está no file 1, mas eu não quero perder aquilo que eu tinha antes. Então eu vou fazer um backup disso, né, entre aspas, vou copiar o file 1 e aí eu vou nomear o próximo arquivo copiado, né, a cópia do file 1 de, não sei, file 1 copy, certo? E aí, agora, o que a gente tem é file 1, aí file 1 copy e file 2. Então, mais para frente, depois, talvez numa próxima aula, quando for mexer com os arquivos, a gente pode mudar à vontade aquilo que está no file 1 e vai ter um backup da cópia, né, que a gente fez. Então, isso é basicamente o que eu queria mostrar para vocês. Existem alguns macetes, né, para interação com o terminal. Um deles é o que eu tinha anotado lá, que é o do History, né, que ele vai mostrar um histórico de todos os comandos utilizados, os últimos 1000 comandos que você utilizou, ele vai mostrar. E aí, às vezes, você não lembrava de algum comando que você usou, aí você pode ver, né? Ou até só clicando na seta para cima, né, do seu teclado, e aí ele vai indo pelos comandos que você usou na history, e aí você pode usar já facilmente ali cat file1 e aí colocar qualquer coisa ali, certo? Fica mais fácil. Então, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, fiquem à vontade para dar um like no vídeo. E a gente está começando com isso agora, então a gente quer que vocês deem sugestões para a gente do que vocês estão achando que você achou dessa aula, o que vocês estão achando dessa ideia nossa de continuar com as aulas durante a quarentena. E a gente tem muitas ideias para vir, mas se vocês quiserem sugerir outras aulas ou temas para outras aulas para a gente trazer para vocês, fiquem à vontade de colocar
nos comentários ou no Instagram, no Facebook, onde vocês quiserem. Então, muito obrigado, fiquem bem. Se vocês quiserem uma continuação desse vídeo, também falem aí nos comentários e é isso. Obrigado.